Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou o Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos paredão formado, também tivemos brigas, também desentendimentos, temos o quarto deserto que se rachou completamente, temos prova do anjo para comentar e temos enquete também no Spotify também. Entre no Spotify, dê o seu voto, é único por pessoa. Quem que você quer que seja eliminado nesse paredão? Domitila, Kay ou Sara? Vamos começar com a prova do anjo da Amistel, que quem ganhou foi o MC Guimê. Todos tinham que jogar em uma plataforma que tinha que acertar um número, podia ser de 1 a 5. Se passasse do 5, tinha mais uma plataforma extra, que era tirar a vida, entre aspas, de um participante, ou tirar o avatar. Se a pessoa perdesse 3 avatares, a pessoa estava fora da prova e todos participam da prova, exceto o Fred Desimpedidos, o líder da semana. Essa prova foi uma prova padrão de prova do anjo, né? Uma prova bem facinha de entender, rápida. O que você achou da prova? Sem contar que o Eu MC achei, Guimê que ganhou. eu achei uma prova, foi uma prova boa, mas uma provinha meio, né, assim, também fácil, né, eu acredito. Porque eu acho que eles não colocaram muito grau de dificuldade para eliminar o concorrente ali, porque já que eles colocaram a opção de um avatar, de tirar avatar, eram três, eles colocaram só uma abertura lá para que seria para parar nesse lugar para tirar o avatar. Então não deu muita treta, né? Ficou muito assim previsível também, eu acho. Aí vai todo mundo, faz os pontos, aí depois vai a segunda rodada, faz os pontos, e aí tava bem claro que o primeiro levaria vantagem, que o primeiro era o Guimê, e eu Sim, achei assim, quase emoção zero, né? é. Emoção zero, porque a emoção nessa prova seria eliminar o colega, né? Porque aí você ia Sim. tirando a avatar e eliminando, né? Agora foi, assim, achei bom assim, o Guimê ter conseguido vencer, porque ele também é alvo, né? Sempre está sendo alvo da casa, e assim, poderia ser autoimune, né? Que a gente sabia mais ou menos que já não era autoimune. Mas é interessante vencer prova, né? Vai deixando você um Sim, pouco mais forte no game, né? E e ele sempre comemora muito, então sim, foi uma comemoração geral, né? Quando ele ganhou, né? sim, e sobre essa prova, eu achei uma prova bem bobinha, foi uma prova que realmente o primeiro lugar, a primeira pessoa a jogar tinha uma vantagem, tinha. Era uma prova de só tirar o número só ali na força ali, no jeito, né? Porque tinha que ter uma estratégia para você maneirar a força para acertar no número maior, número 5 e daí montando daí a letra M, sabe? Uma coisa Então, bem chatinha, sabe? é E, uma prova boba, né? Assim, é, sem, sem nada de emoção, nada que você pudesse vibrar, né? Nada. é. E, e daí o Guimê, ele escolheu pro monstro, o monstro da semana, que era manipulador e marionete, que eles ficavam grudados daí, um no outro. E quem daí escolheu o Gabriel Santana como manipulador e a Marvela como marionete. O César e a Kay já estavam já esperando já que seria eles. Mas, né, jogou o Gabriel Santana e a Marvela por causa das estalecas, que é um jogo, né? Então, o Guimê pensou nas estalecas, né? Tirar a estaleca de quem tá mais forte lá pra não perder, sabe? E essa estratégia que ele usou, até como estratégia boa, porque tem a compra do Coringa, né? Todo mundo quer comprar o Coringa, então é interessante você ir tirando estaleca de quem tem, né? E assim, todo mundo estava esperando ele, porque na verdade o Guimê, uma coisa que ele não é arregão. Sim, Então ele joga a pessoa mesmo, se é para pôr no paredão, Big Fone, atende, não está, né, preocupado. Agora, ele também acabou ganhando provas, né, algumas provas,
Então ele na verdade não foi sabonetar, né? Porque ele poderia ter colocado a Kay e o Black, e ele não quis colocar por causa dessa estratégia da estaleca, porque toda semana eles ficam contando estaleca para ver quem vai comprar o poder, quem vai dar o lance, né? Sim, Então e ele é bem visionário, eu acho, o Guimê, porque no ranço ele teria colocado os dois, né? sim, e E ele não foi no ranço. Então, assim, no final das contas, eu acho que o jogo do Guimê, ele faz um jogo muito planejado assim, ele dá uma pensada assim, no que ele vai fazer, as estratégias dele. No final das contas, tá dando tudo certo para ele, né? sim, e o Guimê ele escolheu pro almoço do Anjo o cara de sapato, Amanda e Ricardo. E também, como você citou, o poder Coringa. O poder Coringa, que era o poder de escolha, quem comprou foi a Sarah Aline, foi. E vamos prosseguir que depois dessa prova do Anjo, tivemos uma treta gigantesca, tivemos. Porque o grupo Deserto começou a acusar o Ricardo Alface de traição de grupo. Por quê? Vamos entender o que aconteceu. Aconteceu o desentendimento, porque o Alface, o pessoal do quarto do deserto descobriu que o Alface ele tinha uma aliança, um acordo com o Gustavo Cowboy Saraline, que é do fundo do mar, para não ir pro paredão. E daí Ele mesmo que contou, né, na verdade. sim, e daí o líder Fred Desimpedidos começou a criticar a atitude dele e o Alface contou pro grupo, contou no grupo que na primeira semana do reality firmou um acordo com o Gustavo Cowboy que não votariam um no outro. Ao descobrirem, os integrantes do Quarto Deserto se sentiu traído. E daí um exemplo, né? A Amanda falou assim: me senti em desvantagem que ela foi votada já. Daí o Fred também se exaltou também. Agora a conta fecha, porque ele fazia tudo para ir pro paredão e nunca ia. E, e daí o acordo secreto para ele foi uma traição, porque dava o Alface uma vantagem por ele estar protegido por dois membros do grupo rival, que era o Gustavo e a sua amiga Saraline. Enquanto isso, os outros não tinham tal acordo, né? Segundo eles, né? Porque a gente sabe que o pessoal não é tão recluso assim. O pessoal conversa um com o outro. Eu não preciso nem citar, né? Bruna se relacionava com o Christian, tinha um ficante lá com o Christian lá, um monte de pessoa. Daí a Amanda, ai, coitadismo de mim, porque eu não me relaciono com ninguém do outro grupo. É. Coitada dela. Ela Ah, sofre demais. na verdade, todo mundo tinha Sim, acordos, né? Porque, por exemplo, a Bruna tinha um acordo com o Cris que eles não se votariam, né? E também contariam quando a amiga dela estivesse em risco, ou se ela estivesse em risco, né? Aquela coisa. Então, assim, a Paula teve alguns acordos ali também, né? O Guimê teve acordo com a Domitila, e no final das contas, aí eles começaram com a história, porque eles têm umas regras, eles criam regras o tempo todo, e é assim, quando eles estão fazendo alguma coisa errada, tem regra, eles criam uma regra. O que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Então, ele falou, não, mas a nossa relação era de afeto. E o Alface, não, mas a minha era de game. Aí eles começam a inventar critérios, né? E o afeto pode, porque a relação de afeto se constrói, é natural. Aí o Alface batendo na tecla que é a mesma coisa, não, você vai combinar também, vocês não vão se votar. Aí, sim, aí tudo bem, não, mas não pode, mas isso não pode, ninguém apertou mão, ninguém pegou na mão de ninguém, não sei o que lá. Então, assim, na verdade, eles ficam criando regras para que a pessoa esteja correta, quem tá apontando o dedo, e que o outro está errado. Então eles é. criam essa regra. Então, E, assim, essa treta, o Alface, na verdade, o Facinho, ele é aquela pessoa que ele tem um, como fala, apegado às tretas, porque qualquer treta que tem na casa, ele tá no meio, a maioria. a treta ela continuou, que daí o Alface ele falou, é errado eu fazer isso? Daí a Amanda falou, se cada um aqui fizesse isso, cada um pegasse e combinasse com a Marvel, você combinasse com a Sarah, ninguém nunca ia votar em ninguém.
E daí o Alface daí perguntou, mas eu fiz, é errado? Daí a Amanda insistiu daí, sim, eu acho que é. E daí o Alface respondeu, errado? Sabe quando usa a frase faz teu game? É isso, É. cada um tem que fazer o seu game. E daí o Fred já pilhado, já falou assim, mas você tá revelando isso agora. E daí jogaram daí o nome da Sarah na treta. E daí o Alface falou assim, calma, 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 irmão. A gente sempre se protegeu, eu e ela. E para ela perguntar se o dela tá na reta, eu nunca fui líder. Porque, primeiro, ela já sabia que ela não era voto de ninguém aqui. E daí o É. Sapato interviu, falando: eu quero saber se você alguma vez disse para ela que o dela não estava na reta. Já falou? Isso para mim é expor o que tá acontecendo no grupo, ou não é? E você falar para ela que não era alvo é de certa forma passar a informação do grupo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas estão querendo crescer em cima de um assunto que não tem nada a ver. Por quê? Todo mundo sabe que a Sara se dava bem com o pessoal do quarto, Sim, né? É Sarinha, 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 todo mundo. Não era só com a Alface que ela se dava bem. Tanto que tá uma briga, por quê? Porque tem mais gente defendendo os três, não é? O Alface defende uma. Só que aí ele tava jogando na cara que ele tava falando de uma pessoa, o cowboy que nem tá mais na casa, e eles estavam falando de três pessoas, né? Então, assim, ele falou e falou uma coisa certa, porque, por exemplo, e o que eles batem na tecla, que eu acho que também é uma coisa errada, que eles não sabem, que nem o Bocurroso aí, ele fala muito abertamente, como se ele fosse o dono da verdade, que ele não é, que ele não sabe o que está acontecendo na casa. Ele fala que o Alface, ele é o alvo do grupo o tempo todo, sempre foi alvo do grupo, e como ele tem esses acordos, ele foi se safando de paredão, mas era para ele ir no paredão. Só que isso não aconteceu, a gente sabe que não aconteceu. Porque, por sim, exemplo, ninguém nunca se juntou para dar 7, 8 votos no Alface, por quê? O alvo deles era o Guimê, e sempre foi o Guimê, né? A sim, Amanda tomou uns votos também, e a Aline também, quando a Amanda estava imune. Então, veja, o Alface não foi alvo de voto do quarto fundo do mar, mas não é porque ele fez acordo, porque, por exemplo, a Sara chegou a falar no quarto que a relação com ela e o Alface, ela já tinha dito para o Alface, o dia que o grupo falar que é a sua vez de chegar no seu nome e não tiver como tirar, eu vou ser obrigada a votar com o grupo. Ela falou para ele. sim, Então, veja, ela não mentiu e também não falou que ia tirar o nome dele da reta. E outra, nunca precisou fazer isso, porque ela só comentou uma vez que ela falou assim: eu não voto no Alface, eu prefiro não votar no Alface. Só que não tinha um consenso para votar no Alface também. Tanto que sim, eles escolheram a Amanda, eu acho, se eu não me engano, a Aline. isso. Então, veja, E, então assim, ele também não é alvo do fundo do mar. Agora, ele voltou a conversar com Domitila, ele teve a treta dele com o Black, mas foi só com o Black pôs ele no paredão, ele não foi votado pela casa, pelas pessoas. Então, assim, a Marvila nunca teve motivo para votar nele, ou a Gabriel também não, porque ele se aproximou deles também. Mas a questão que nem eles não falam das relações que o Alface tinha, que eram também naturais. Porque, por exemplo, Gabriel Santana não fez acordo com o Gabriel, mas o Gabriel não votava nele, não sim, cogitou votar. A Marvel, ele não fez acordo com a Marvel. Só que a Marvel também não votava nele, porque eles eram próximos. Diferente do o Bocurroso, eu nunca vi o Bocurroso próximo da Marvel, para eu também defender a não. Marvel como se ele fala que ela é filha dele. É. É como se fosse uma filha para ele. E Então, é isso eu um. nunca vi. Então, o Fred Bocurroso que falou que é o pai da Marvel, é um pai meio Então, ausente, né? Porque os dois não conversam lá dentro. E, nossa, e mais uma coisa, o Alface, ele continuou defendendo a sua relação com a Sarah, falando: o meu vínculo com ela não é amizadezinha, eu gosto dela, é meu jogo. A mina fez o que fez por mim. E daí o cara de sapato daí confrontou, falando assim: se esse é o teu jogo, então você não está com um grupo. Estou sendo bem honesto. E daí daí continuou daí. Você tem que se posicionar. É contraditório. Se for botar alguém no paredão, coloca a gente ou ela. Isso daí o cara de sapato falando. E daí o Alface ele se irritou, falando:
eu estou aqui me posicionando. Não voto nela, meu parceiro. Estou falando na sua cara. Se eu pegasse o anjo, não dava para ela. Não existe essa possibilidade. Eu tenho todo o direito de não falar. Sabe? É. Daí começou a briga e que o Fred ele se exaltou e começou a gritar, a xingar. Daí, que porra é essa? Isso é sabonetar. Sabonetão. Sabonetava lá e sabonetava aqui. A gente tinha acordo entre nós. Você tinha vínculo lá que o cara te defendia. E daí o Alface ele tentou justificar, não é sabonete, isso é se defender, irmão. Graças a Deus eu tenho vínculos. E daí o Fred ironizou, daí falando, parabéns, vai começar a pagar por isso agora. E daí o Alface daí falou assim, eu vou pagar, vamos ver lá, vamos ver. Eu não expus ninguém do grupo. E daí o Fred, o Boco Roso daí respondeu, lógico que expôs, mano. A partir do momento que as pessoas não votam em você, votam em qualquer outra pessoa do grupo. E a treta se estendeu, olha. E o Alface, na verdade, ele tinha chamado o Bocurroso de saboneteiro, né? Porque, por Sim. exemplo, ele chamou primeiro, e o Bocurroso, aí ele inflamou a hora que foi chamado de saboneteiro, porque ele é jogador, né? Mas, Então, pior mas coisa para um cara que joga muito, que sabe do game, que não arrega, que, né, ser chamado de saboneteiro. Então, assim, ele corre pro Big Fone quando o Big Fone toca, né? aí, a gente tem Ele que falar, a gente tem que falar de uma coisa também, que Ricardo ele conseguiu um feito inédito nessa edição, que até o momento ninguém tinha conseguido, que era fazer o Bocurroso levantar da cama. Aí realmente a Alface merece palmas, merece parabéns por finalmente Fred Bocurroso saiu da cama. Fred Bocurroso que O levantou. Alface, ele tá levando o jogo nas costas, hein? Se a gente for pensar em conteúdo, entretenimento e treta, não tem ninguém que tretou mais do que ele na casa, Uhum, né? E outra, ele joga e ele também é bom de prova, né? Ele também sim. é encrenqueiro, ele leva e traz, de vez em quando ele leva e traz, que ele já falou, né, que é fofoqueiro. Então, veja, ele tem várias qualidades e vários defeitos que a gente gosta, né? É. E olha que engraçado isso. Olha que engraçado. Tivemos o almoço do anjo, mas antes do almoço do anjo, a gente teve a conversa de Fred Bocurroso chamando a Sara para conversar e falando na cara da Sara que ia indicar ela. Agora eu queria saber agora, cadê? Ele falou pro grupo antes? Não falou. Aí, isso daí não é traição para ele, né? Isso daí, porque ter amizade com alguém, ter aliança com alguém de outro grupo, aí é outras conversas, né? Mas quando é o Alface, sabe? E daí É. o Bocurroso falar na cara da Aline, da Sara Aline, que ela iria pro paredão por indicação dele, cara, isso daí é realmente traição de grupo. Porque o cara, porque o grupo dele, a gente sabe, né? A Sara não vai guardar essa informação. Então vai contar pros outros e os outros vão começar a se preparar pro paredão. Porque Lógico. os caras eles sabem que pelo líder a Domitila não vai, sabe? A Domitila tava com medo, e daí a Domitila não vai por votação do líder, sabe? Então é muita diferença de jogo. É muito engraçado quando é o Alface, né? E também assim, eu acho que o caso dele ter ido falar com a Sara, parece-me também que isso daí é inédito, né? Pessoa chegar, vai pôr a pessoa no paredão, aí vai lá chamar para conversar com ela, falar que não tem nada contra ela, inclusive ele queria que ela voltasse. Ele não acha que ela vai sair, né? Ele quer que a Kay saia. E ele acha assim, como ela é uma pessoa forte, ele resolveu jogar ela no paredão para combater, né? Porque ela vai voltar. Então, veja, eu não entendo como que a pessoa acha que está sendo um espetáculo de jogador e faz uma coisa dessa. Eu não entendi. Porque, veja, primeiro, ele foi. O voto do líder é uma coisa que todo mundo quer saber. Fica uma especulação, lembra, nos outros Sim, BBB?
Sim, Quem que ele vai pôr no paredão? Que é um voto direto, sem direito a bate-volta. Então, fica uma especulação, quem vai, quem não vai. Ninguém descobre, ninguém conta esse voto do líder. É um voto como se fosse um voto secreto, né? Você é, descobre na hora. A não ser que seja muito evidente, porque aí teve uma treta gigante e aí a gente já sabe que a pessoa vai votar, né? sim, Mas assim, no caso dele, era uma situação que não estava explícito em quem ele votaria. Aí sim, ele acabou abrindo o jogo dele. Ele não só falou que votaria nela, que ia votar nela, indicar ela para o paredão, como ele falou os motivos que era para defender a Marvel. Por quê? Porque ele votando na Sara, ninguém ia votar na Marvel e ele deixar a Domitila livre, porque o desafeto dele era a Domitila. Só que ele ia deixar a Domitila livre para casa votar, para casa não votar na Marvel. Então ele falou tudo isso para ela. Então, sim. veja, não dá para entender uma pessoa que aponta dedo, que se acha jogador, fazer uma jogada dessa, assim, Sim, achando que tá abafando, né? é por isso que eu mencionei que o almoço do anjo foi depois, foi. Porque no almoço do anjo, o único assunto que se tinha era do Fred Bocurroso ter entregado o grupo inteiro dele de bandeja para Saraline. E daí, Isso. e daí, quando voltaram do almoço do anjo, teve a reunião no quarto do deserto, e daí o Guimê começou a criticar a atitude do Fred de entregar a Saraline, que indicaria direto para o paredão. O sapato, E né? O sapato. sim, e o Guimê, ele explicou que falar para Sara o voto do líder é uma forma de entregar para o grupo adversário o jogo do grupo do deserto. Em meio à discussão, o Sapato também questionou também o Fred por, pela atitude do líder da semana. E daí que foi criticada pelo Fred sobre o voto do cowboy. E daí o Fred argumentou que é o jeitinho dele que, que não conseguia pegar a Sarah de surpresa no ao é o jeitinho dele, coitado. Sabe? Ele falou Eu que tenho uma, falou que fez em consideração a Sara, mas não tem nada a ver essa história, eu tenho uma né? dó Eu vou te dele. colocar no paredão, vou te chamar para avisar que eu vou te pôr no paredão. Eu, Olha, é um eu, constrangimento para a pessoa, né? A Sara ficou numa situação que acho que ela ficou até sem saber como reagir. sim, Porque depois ela falou que ela ficou com bastante raiva, que ela não sabia o que falar. Perdeu até o tino, de é, tanta raiva que ela achou tudo que ele falou para ela. é, Sabe, eu achei bem desagradável isso, bem mas estranho. aí, mas aí a gente não contava nessa briga que Fred Bocurroso tem uma advogada chamada Larissa do Sim. lado dele. Que daí a Larissa começou a discutir com o Sapato por motivo muito, muito atrás foi. Que os dois começaram a discutir de quem corta mais o outro. Que daí a Larissa falou assim: Sapato, você vive me cortando, você corta as minhas falas, sempre quando eu vou falar, você fica me cortando. E as pessoas no meio da fala, daí a Larissa afirmou que o Sapato ele vinha ser grosseiro com ela há muito tempo atrás, sabe? Então, É, e então mudou o assunto, né? Desviou o assunto, né? a Larissa conseguiu mudar o assunto. Fred Bocurroso saiu praticamente intacto nessa briga, sendo que o assunto era sobre ele e ela conseguiu colocar o alvo nela. Parabéns. Larissa, você é a pior jogadora. Parabéns, parabéns. A Você. sorte é que depois alguém lá, acho que foi a Bruna, sei lá quem foi, que falou: ó, vamos deixar essa conversa para depois, vocês dois, porque já deu, vamos voltar ao assunto que está falando, que é o assunto principal. Aí Sim, continuaram criticando, todo mundo achando que estava errado, que ele não deveria ter feito, porque ele expôs todo o jogo do deserto para o fundo do mar, e eles já sabiam em quem que o líder ia, em quem que a casa ia, os contragolpes se tivesse, né? Então eles sabiam tudo. Fora que eles tinham o poder coringa ainda, né? Que iam ver como iam usar esse poder coringa também. Então, assim, foi errado o que ele fez, sim. Ele não admite, e depois ele acabou tendo que admitir que errou, né? Que não achou que pudesse prejudicar o grupo, mas vendo por esse lado, né? Aí até se desculpou lá. Então, sim. veja, E só que assim, ele sempre acha que o erro dele é é justi- insignificante, né? o erro dele, ele acha que o erro dele é justificável, mas o É, erro dos outros não, né? Sabe? É muita incoerência da parte é, do, é do verdade.
Bocurroso. O Fred Bocurroso, ele é um dos maiores hipócritas do Quarto Deserto. O Quarto Deserto é uma grande hipocrisia, na verdade. Porque todos montam aliados de outros grupos, todos se têm uma aliança interna. Tem os pódios, né? Os pódios Sim, ali que não adianta falar. aí, Eles para conseguirem falar qualquer coisa, eles têm que fazer top 8. sim, Porque se fizer top 3 que nem estavam falando, ninguém tem compromisso com mais ninguém, né? sim, e daí o Fred realmente, ele merece sair no próximo paredão que ele estiver, independente de quem ele estiver. Fred Bocurroso é um anti-entretenimento, é uma pessoa completamente amarga, uma pessoa chata, insuportável. E a Larissa, que é uma grande advogada dele, que parece que ela vive para sustentar ele. Ela vive para defender ele. A Ela Larissa, se acha. ela perdeu o foco no game, né? Sim, E ela tá focada num ranço. O ranço que o Bocorroso tiver de alguém, ela vai endossar e vai comprar como se fosse dela. Então, assim, tanto ranço quanto alianças, porque, veja, eles conseguiram fazer alianças aí com o trio, a Sara, o Gabriel Mosca e a Marvila, e porque os dois conseguiram fazer essa amizade que ninguém enxergou tão próxima desse jeito, né? Então, assim, é lógico que ela foi na onda também, né? E outra, eles falaram que defendiam com unhas e dentes a Sara também e puseram a Sara no paredão. Então, sim. veja, é muita incoerência, eu acho. E É outra muito. também, eu acho assim, eles acham que eles estão comandando tudo, né? Que o público está amando, amando, que são dois estrategistas assim que não tem para ninguém no game, que o Brasil tá, sabe, Não, tá com eles. e eles pintam o Alface como o maior vilão da É. história do Big Brother. Porque o Ah, e Alface que eles dão, é um eles grupo. dão um prêmio pro Alface, né? Sim. Eu espero, eu realmente espero que eles estejam dando o prêmio de bandeja para o Alface. Porque é uma pessoa que merece demais nisso tudo. E vamos falar também da formação do paredão que teve hoje, que a formação do paredão começou com o Guimê, que era o anjo da semana, ele imunizou a Bruna. E daí ele falou assim: fiquei muito dividido entre duas pessoas que eu gosto muito aqui. Aqui é um jogo que te faz escolher escolhas difíceis. Vou escolher quem me deu desde o começo com prioridade. Daí escolheu a Bruna. Então, Bruna está imune a essa votação. E daí o Bocurroso indicou quem? Saraline, obviamente, né? Porque já tinha conversado já. E daí ele falou, Não tem surpresa, né? Sem surpresa. e daí ele falou assim: trouxe um lema de Abel Ferreira, que é cabeça fria e coração quente. É uma pessoa nova que vai para o paredão. E isso vai movimentar os votos entre os grupos. Com essa movimentação, de acordo com as minhas contas, eu protejo uma pessoa que eu gosto muito aqui. Sabe, ele protege uma pessoa que gosta muito aqui, mas ele nem conversa com a Marvel. Ele não conversa, sabe? Não tem conversa. E o Tadeu deu uma chamada nele, né? Ele para ele esclarecer lá o que ele estava falando, né? E também eu achei que o Tadeu ia perguntar quem era a pessoa, porque Então, você fala no ao vivo que você quer proteger uma pessoa, você não deixa no ar, né? Eu sim, achei que o Tadeu fosse falar para ele quem é a pessoa. eu também. Eu tava Aí esperando. é porque ele falou um negócio enrolado lá no final que o Tadeu pediu para ele repetir, né? Sim. Nossa, o discurso dele foi um discurso meio estranho, né? Nossa, meu E, Deus. e daí entrou em ação a urna, que a urna, ela tinha dois tipos de bolinha. Tinha uma laranja e tinha uma azul. E com o número, então esse número mostrava quem ia votar primeiro de cada grupo, e daí a bolinha laranja definia o quarto deserto, e a bolinha azul definia o quarto fundo do mar. E quem sobrou por último, a pessoa que ficou por último, foi a Saraline, obviamente, por causa do poder coringa dela que ela rematou essa semana. Então ela soube a dinâmica, foi chamada para o confessionário, soube a dinâmica toda, e daí escolheu qual quarto que ela queria ir para votar com os outros. E ela seria a primeira a votar.
ela escolheu o quarto deserto. Então, quarto deserto que começou a votação. O quarto deserto tinha a Sara Aline, Marvila, Amanda, Larissa, Gabriel Santana, Cara de Sapato e César. Se você for prestar atenção nesses nomes, tem mais pessoas do quarto deserto, tem mais pessoas do quarto fundo do mar Do nessa fundo do votação. mar. Inclusive, acho que ela escolheu esse quarto por causa disso, porque Sim. os dois aliados dela estavam lá e ainda tinha o Black, né? A mais, Porque, né? porque se for contar cada grupo votando em um, ia empatar. Então, a Sara É. Aline poderia desempatar, então. Mas a grandíssima jogadora Marvila votou do nada na Amanda. É. Amanda! Sendo que a Sara já tinha votado na Larissa, deu os motivos. É, E a Sara falou uma coisa que eu não sei porque que a Larissa se ofendeu. Ela falou: eu vou usar os mesmos critérios do qual eu fui colocada no paredão, que é para uma pessoa que nunca foi, né? Testar sim. uma pessoa que nunca foi. Então ela votou na Larissa. Então veja, não entendi por que que a Larissa se ofendeu, né? E falando da votação, a Sara Eline, que foi a primeira, votou na Larissa. A Marvila votou na Amanda, do nada. Daí a É. Amanda votou na Marvila. Larissa votou na Marvila. Gabriel Santana votou na Larissa. Cara de Sapato votou na Marvila. E o César votou na Larissa. Votação empatou. E daí Fred Bocurroso teve que dar o voto de Minerva entre a Larissa e a Marvila. E ele disse o seguinte: no meu discurso, a pessoa que eu queria salvar era justamente a Marvila. Mas, É. obviamente, que em uma escala entre Marvila e Larissa, eu salvo a Larissa. Então não funcionou muito a estratégia do Bucurroso lá de defender a Marvila de unhas e dentes, porque ele é o pai dela, né? Segundo ele. E a Marvela, ela acabou se colocando no paredão, né? Sim, Não dá para entender porque uma situação dessa, porque todo mundo fala, fuja do paredão, tá. Agora, você não votar numa pessoa para não salvar a própria pele, aí já é demais, hein? você não souber contar na votação aberta, não, Não, sabe, é ela impensável. soube contar, mas ela foi arregona, ela ficou com medo de votar na Larissa. Não entendi. Porque, por exemplo, se a Sara deu o primeiro voto na Larissa, a Sara abriu o caminho. Não era o caminho? Sim, Então, ela abriu o caminho para votar na Sara, na Larissa. A Marvela, ela sabia que o dela estaria na reta, sim, né? E seria ela ou a Larissa, provavelmente. Agora, eu não sei que conta que ela fez, porque, por exemplo, se eles estavam em quatro, o voto dela era muito necessário, né? Porque não era uma sim, votação. Estava faltando Kay, Domitila, não estava? E o Black estava. A Kay e a Black Domitila tá, não estavam. Então, veja, já sim. tinha desfalque de dois votos, mais o dela. Então, sabe, a menina bugou na cabeça, né? E Não, aí ficou muito claro. E outra, aí depois ela tomou o voto da Larissa. sim, bem feito, bem É, feito. deu troco nela. E É, a Larissa com a justificativa. Ah, como elas já estavam combinando de votar mesmo, eu vou votar mesmo nela. Não tenho. Já que estavam combinando de votar em mim, o grupo inteiro. Olha, que grupo que então, estava combinando de votar, todos eles votarem na Larissa? Ninguém, né? e daí foi pro quarto fundo do mar. Quarto fundo do mar foi o seguinte a votação. Domitila votou no MC Guimê. Ricardo, o Alface, votou na Domitila. Kay votou no Guimê. Aline votou na Domitila. Bruna votou na Domitila. E MC Guimê votou na Domitila. Então, Domitila foi pelo quarto fundo do mar e pelo quarto deserto. Quem foi a Marvela. Então, paredão por enquanto formado, mas tivemos o contragolpe do Big Fone. Contragolpe do Big Fone, que foi o César que atendeu o Big Fone. Ele deu o contragolpe e o César ele não sabia, mas tinha um contragolpe. E ele escolheu o MC Guimê para ir para o paredão. Ele falou: motivos óbvios. Me mandou para o paredão pelo Big Fone, então eu mando ele de volta. É um jogo, é um jogo. Jogo é jogado, né? Eu acho que o Black ele poderia escolher outra pessoa, né? Não quis, Sim, foi no embate dele, mas é que nem a gente acompanhou aí, a própria Kay, ela queria o Guimê no paredão com ela, então ela falou com todas as letras, né, que ela puxaria o Guimê,
Depois, durante um tempo lá, eles também falaram que, como o Fred votou na Sarah, eles tinham mudado a ideia deles e ela estava pensando em puxar a Larissa se ela tivesse contragolpe. Sim, Só que aí o Guimê era a primeira opção, né? E como é, eles mudam muito de voto, né? No final das contas, o Black foi no adversário dele, né? Que justamente tinha colocado ele no paredão e, sim. e votou e puxou, indicou o Guimê, né? E tivemos a prova bate-volta que quem disputou foi a Domitila, a Kay, Marvila e MC Guimê. E a prova era totalmente de sorte, então tinha 3 etapas. A primeira etapa tinha que tirar um cartãozinho, então se o seu cartãozinho tivesse coisa escrita, você passava para a segunda etapa. A segunda etapa também era a mesma coisa, e na terceira etapa tinha só 2 números só, que eram os 2 números para se salvar desse paredão, para ganhar esse bate-volta. Quem ganhou esse bate-volta foi o MC Guimê primeiro, e depois na vez da Marvila, tinha só 2 números só. Então, se ela perdesse, quem ganharia era a Kay. E quem ganhou foi a Marvila. A Marvila acertou o número, então Marvila está fora do paredão junto com o MC Guimê. Os dois estão fora do paredão. E paredão formado, então. Paredão Domitila, Kay e Saraline. A gente daqui a pouco já vai comentar já nossa expectativa já do paredão. Mas antes, vamos falar do pós-paredão, que teve uma treta gigante, teve. Tudo começou quando o Alface ele se irritou com o Fred, afirmando para o Gabriel, Sara e Marvila que votaria primeiro em pessoas do próprio grupo antes de mirar no trio. Já no quarto deserto, o pessoal se estranhou, dizendo um para o outro que ele já tinha aliança já fora do combinado. Os dois começaram a se exaltar, daí um começou a gritar com o outro. Tanto é que o Boco Roso falou: o grupo não confia em você, Facinho. A gente fala do Li Somos, mas tu é um dos maiores daqui, ou maior. O grupo não confia em você. E daí o Alface ele gritou, o Alface se irritou e falou: que vá tomar no cu do mundo. Tu é um dos mais vivos aqui, comigo não. E daí o Fred seguiu dizendo que o Alface tinha atitudes suspeitas e lembrou da vez que ele foi abalado pelo Fred Nicásio sair do paredão com um cara de sapato. Aí a treta seguiu, que o Ricardo chamou o Fred de saboneteiro, e daí ele falou: eu não tenho medo. Agora o dele, o do Fred, é bonitinho, o meu é feio. Aqui no rabo dele, que eu vou ficar segurando pra esse saboneteiro. Não vou, quero que se foda. Se eu tiver que sair, eu saio, mas não vou carregar esse saboneteiro. E daí É, foi. o Alface, né? Ele já tinha sido chamado, ele tava no limite dele já, com a história de ter chamado ele de traíra, de Sim, desleal, de um monte de nome lá. Ele não gostou, falou que o Fred, o Bocorroso, começou a gritar com ele. Ele falou: nunca gritei com ele, nunca levantei a voz para ele. Ele veio falando alto, gritando para cima de mim. Então ele estava com isso engasgado, né? E então, aí, bastou alguma coisa ali no quarto, né? Também, de novo, uma conversa, né? Justamente, ele foi tirar satisfação. O Alface, ele tá sempre on, né? Ele não é sim, aquela pessoa que ele relaxa, não é comigo, não tô no paredão, não sei o que lá, não. Ele tá sim, sempre ligado, sempre no game, quer saber o que está acontecendo, vai atrás, não é de se isolar nem de se excluir também, porque isso daí é um mérito dele, porque ele já brigou com a casa inteira, ele poderia não falar com ninguém, mas ele conversa, ele vai atrás, ele conversa com as pessoas. Então, assim, circula com pessoas do grupo dele e do grupo adversário também, né? sim, e Então, mais uma assim, coisa. E mais uma coisa, quando a Teta ela tava por quase acabar, ele começou a se desentender com o advogado do Boco Roso, que é a Larissa, que acabou entrando no meio da briga, para exaltar o fato que o sim, Alface se desentende com todo mundo e que ninguém aguenta ele na casa. é, E daí que é tanto maldade, que ele é pura é, maldade, né? e quando
o Fred Bocurroso saiu do quarto, o Fred Bocurroso jogou até o nome até de patrocinador até do Big Brother, até. Falou que a Adobe vai patrocinar o Alface porque ele é o maior saboneteiro do jogo. Jogou É. até. Então sobrou até para patrocinador, sobrou para todo mundo. A gente não entende como que esses dois entraram como dupla, né? Sim, E eu acho que eles tiveram um estranhamento logo no começo, né? A gente percebeu, mas dá para entender, né? O Alface não é de arregar para treta nenhuma com ninguém, né? E o Bocoroso, ele é aquele cara que ele quer ser o centro das atenções, quer ser o dono do game, ele quer que todo mundo respeite que ele é jogador, ele também acha que ele é uma figura que é pública, né? E que assim o público também tá gostando muito, que ele é muito engraçado. Na verdade, ele acha que ele é o conjunto da obra para ganhar o BBB, sim, né? Então ele tem isso na cabeça dele e parece-me que o Alface para ele é uma ameaça, né? Porque ele tem convicção de que o público ele gosta de treta. Então, quem está rendendo muita treta é o Alface, né? é, E então assim, eu acho que por conta disso, ele foi selecionando, né, pessoas que ele pudesse jogar junto, mas que ele desse as cartas. Porque, por exemplo, o Alface, ele destoa ali no grupo. Porque quando ele não quer concordar, ele fala e ele arranja a treta na hora. Pode ser com quem for. E tem gente que só diz amém ali, né? sim, Então, assim, o Bocurroso, ele precisa de pessoas em volta dele que digam amém para ele, que acham ele um tremendo de um jogador. E isso o Alface não faz isso e não vai fazer nunca, né? é. Então, assim, porque ele também não concorda com o jogo do Bocurroso. Ele acha o Bocurroso arregão, né? Então, Então, que ele tá jogando, ele vai para cima e ele acha que o cara não joga, o cara é saboneteiro. Então, assim, isso daí ficou muito claro e eu acredito que a gente sabe que tem muito jogo ainda pela frente, que o próprio Bocurroso diz que não quer saber, não quer, deu, já chegou, né? Não tem mais o que fazer, porque agora com o Brasil que vai jogar, né? O erro do cara, tal, a maldade dele. sim, Agora, a gente não sabe o dia de amanhã, né? e o Bocurroso, ele fala tanto que o Alface saboneteiro, eu nunca vi o Alface sabonetando. Nunca vi o Alface ele abaixando a cabeça para alguém lá É. em alguma discussão. Nunca vi ele querendo fazer uma picuinha da pessoa, sabe, depois da treta, sabe, querer ir lá pro quarto lá Puxa do líder, saco. querer ir lá pro quarto do líder lá ficar falando mal por trás das costas, né? E o Bocurroso faz tudo isso, faz. O Bocurroso, ele é o maior saboneteiro, mas ele não quer assumir. Porque na cabeça dele, ele é o maior jogador master, porque ele não corre para Big Fone, porque ele só vive só na cama só, não conversa, sabe, com os outros. Fala que é o pai da Marvel, mas nunca conversou com a Marvel, parece, sabe, no pay-per-view. Então é muita incoerência do Bocurroso. Bocurroso, ele tem que sair no próximo paredão que ele estiver, independente de quem ele estiver. E eu acho também que ele é assim, ele é meio descontrolado também, porque já deu para perceber, por exemplo, ele pega uma pilha muito fácil, né, um ar, né, que nem agora, ele não estava tendo embate com ninguém, estava bem confortável o jogo dele, tanto que acho que foi o próprio Alface que falou, que ele comentou até no ao vivo que o jogo dele está confortável. O Tadeu falou alguma coisa, então veja, ele se acostumou com a tranquilidade no jogo, não precisou ter embate com ninguém, tá, praticamente desapareceu no game, né? Porque onde está o Bocoroso, né? Tá Sim, dormindo, tá ali, né? Empatando treta, porque era isso que ele fazia. Tá apontando o dedo agora. Agora ele começou a pegar o alface, né? E outra, ganhou uma liderança. Então, veja, a hora que ele ganha uma liderança, ele tem que ficar em evidência. Acho que ele já sabe disso. Então, não pode ficar o tempo todo dormindo, né? é. Então, assim,
Aí ele está acreditando que agora ele está em evidência, que o público está vendo, então ele quer fazer alguma coisa agora, extraordinária, tanto que ele não, ele tem um ego muito, sabe, muito Muito inflado, grande. que ele Sim. comenta as coisas que ele faz como se fosse um feito, como assim, um negócio que nunca aconteceu, inédito. Essa história dele indicar a Sarah, ele achou assim o auge. Como Ele, quem diz, nós estamos aqui aplaudindo essa ele achou, estratégia dele, ele é ir achou, lá ele falar com a achou, pessoa, ele né? achou que o público ia se comover, porque é um lado É, humanitário, né? Porque olha só como ele é gentil, como ele é. é nobre, falar E com a pessoa o pior é que ele demonstra isso. Se fosse uma pessoa que você imaginasse que ele está fazendo assim, mas que está se achando, mas não verbaliza ali, não, ele fala, ele fala. Então, veja, ele está conversando com o público e o público não quer conversar com ele. Esse que é o problema, que ele não está entendendo, né? Então, sim, assim, o público, ele não cativou o público, né? E é isso daí que tá acontecendo com ele hoje. Eu não sei se mais para frente vai mudar, mas eu acho que isso daí é resultado de todo o programa que ele empatou desde quando ele entrou lá é, na casa, porque ele sim, empatou o jogo, né? Criou regras, fez alianças. Ele fez umas alianças com adversários. Ele já era adversário, já tinha grupo. E ele fez alianças com o adversário. Por quê? Para ficar, né, assim, ficar tudo certo com ele ali. E é. ele não correr risco de ir também para o paredão. Então, assim, é aí que entra aquele negócio da hipocrisia que a pessoa não enxerga. A pessoa está fazendo a mesma coisa e até pior, porque ele tinha mais relações que ele tinha de fora do grupo, né, do que o Alface. Se você contar, tinha mais, porque, por exemplo, o cowboy era um que ele tinha relação de amizade ali. A Kay vinha junto, certo? Aí ele criou relações com outro trio. Então ele já tinha relações com 5 do grupo, Sim, né? Então e- ele não tinha desafeto. Você concorda? sim. Então, E veja, por isso que o jogo dele é confortável. Agora, ele é o jogador, é estratégia, né? E o outro não pode fazer nada com uma pessoa ou duas. Ah, sinceramente, e sabe? mais uma coisa, a gente tá falando tanto dessa edição, mas a gente tem que aplaudir uma coisa nessa edição, que é a própria produção do Big Brother, que criou Sim, nessa dinâmica da casa dividida, e também a produção não tá tendo pena deles. tá Então, punindo, tá tanto é, tirando tanto é que, estaleca, né? então, tanto é que o Fred Desimpedidos ele começou a insultar a produção, e daí a produção entrou no dia seguinte, antes da prova do anjo, e falou assim: o senhor Fred insultou a produção essa noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade por conta do seu figurino. Fred e Bruna É. perdem 200 estalegas cada. E aproveito para lembrar a todos a grave consequência que esse tipo de atitude pode levar. E depois, nesse ao vivo, durante a votação, depois da votação, o Tadeu avisou que vai tirar 100 estalecas de todo mundo, porque ficaram cochichando durante a votação dos quartos. Então, quer dizer, eles estão com a mão firme, mas eu acho bem interessante tudo que está acontecendo, e eu acho que eles têm que pesar um pouco mais. Por exemplo, quando você fecha a academia, né? Sim. É 48 horas sem academia. Não costumavam, eles Ou, costumavam cortar a água, não costumavam? ou coloca todo mundo tá com nada, porque não é o maior medo deles, né? Tá com, Também, não tá também, com nada. Aí é. quero ver. Tira tudo, lacra lá a geladeira, tira tudo. Então, Sim, isso daí eles têm que pesar a mão, por quê? Porque o povo está se achando dono do game e tá querendo dar ordem até nos outros, né? sim. Poxa, criticando tudo, né? Não tá nada bom. E assim, o que eu acho é que a produção também, as dinâmicas, está muito claro que se não fossem essas dinâmicas que o Boninho está jogando aí, ele tá se esforçando para dar conteúdo. Se não fosse isso, o jogo estava flopado, esse bebê. Não é um outro que está disposto a jogar. Você pega um Guimê e um Alface que estão querendo jogar mesmo, né?
e pega uma boa parte da casa que quer empatar o jogo, sabe? Sim, Então, assim, acha que vai ser o preferido e que vai ganhar sabe, sem fazer nada, né? sim. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, vamos falar desse paredão, né? Domitila, Kay, Saraline. Eu quero saber de você quem que você acha que vai sair e também, você acha também que essa votação vai ser a maior votação dessa edição? Porque o Boninho soltou imagem falando que a votação tá bombando no Eu G-Show. acho, E de eu acho você? que vai. Primeiro, eu acho que vai ter muita gente votando por conta. Eu vou lembrar dos outros paredões que teve, o do Gustavo, né, que a gente tem que lembrar que foi o anterior aí do grupo, né, do povo que o público está querendo tirar. Então, teve uma votação bem expressiva com o Gustavo, e eu acho que a Kay, a gente esperava que a votação dela fosse um pouquinho até superior à dele. Por quê? Eles formaram uma dupla, um casal, e eles fizeram muito, né, nesse game, erraram a mão, passaram dos limites, pesaram o game. Então, veja, chegaram ao ponto do preconceito, né? A intolerância religiosa, tudo junto eles ali. Então, eu acho que, na minha opinião, quem tem que sair é a Kay, porque do paredão que ela entrou agora, se você for ver bem, a Domitila sempre foi alvo e sempre esteve no paredão. Todo mundo apontando o dedo para ela, a casa inteira. Não, e ela não tem feito nada agora de errado. Tá um bom tempo que ela não faz nada de errado, tá? Continua apontando o dedo para ela. A Sara acabou de cair num paredão que o cara que votou nela disse que não quer que ela saia, né? Sim, Que ela não fez nada, que tá tudo certo, que ela é uma pessoa muito forte. Então, veja, ele já votou nela com esse discurso, né? Então, veja só. Agora, a Kay, ela tá num paredão que o público estava esperando ela cair no paredão, desde da outra prova do bate-volta. Então, eu acredito assim, na minha opinião, acredito que vai acontecer uma votação expressiva, eu acredito que talvez maior do que a do Cowboy, e que ela sairá. Mesmo porque pode ser que o povo queira tirar a Sara e que vai ficar uma guerra entre as duas, porque não é um embate das duas, elas não têm embate, mas o público que acha que, por exemplo, vai tirar quem no ranço, eu não acredito que seja ranço, eu acredito que seja uma resposta ao que aconteceu e que o público não deveria ter dois pesos, né? dois pesos diferentes. Teria que ter dois pesos, duas medidas. Tirou os caras porque eles erraram e eles erraram em conjunto. Então ela também tem que sair, porque ela estava lá e ela contribuiu muito para o erro deles. Sim, Né? Que eu sim, acho que não dá para passar pano, não dá para fingir que não aconteceu, não dá para falar, mas ela rende conteúdo, tá? Ela rende os dois que saíram. sim. Eles rendiam conteúdo ou não? Tá. Eles saíram por quê? Então, eu acho assim, não tem como chegar aquelas pessoas e falarem, eu estou votando pelo entretenimento, pelo conteúdo. Eu acho que não é o caso. Mas ela tem que sair de um game porque ela jogou de forma desleal e ela foi preconceituosa e teve esse episódio da intolerância religiosa que ela prejudicou um cara lá dentro também. Sim. Sabe, o cara saiu, até hoje ele está carregando isso que aconteceu lá dentro. Como que a gente imagina que ele tá para ver as imagens que teve em rede nacional, né? Eles fazendo aquele drama com o rapaz. Não que ninguém é santo, mas eu acho que ninguém merece uma coisa dessa. Então ela precisa responder sim, porque ele está aqui fora. E ele viu o que aconteceu. E ele não disfarçou, não. Ele entendeu muito bem o que aconteceu e não passou pano. Ele falou, aconteceu, eu vi, tá gravado, e ele vai tomar as medidas dele. Agora, eu acho que não dá para aliviar, não. Olha, para mim, eu realmente eu queria que entre as três, antes eu queria que a Sara Aline realmente saísse
por não render tanto algo rival que existe, né? Porque existe uma rivalidade entre a Kay e o Guimê, Domitila também tem rivalidade também na casa, também Sarah Aline, é muito difícil dela cair em um outro paredão de novo, porque ela se esconde atrás dos outros, ela não tem enredo, realmente. Mas a Kay, ela realmente tem que pagar tudo que ela já falou já lá dentro já. Ela tem que pagar todas as coisas, as N coisas que ela falou lá dentro, lá. A coisa da religião que pesou demais, sabe? Então, eu preferia que as duas saíssem. A única pessoa que eu não quero que saia é a Domitila, que provavelmente vai ficar na última posição nessa votação, que é a que tá apontando, né, as enquetes, tudo, as parciais. E realmente, pra mim a Kay saindo continua o jogo, Sarah Lee também, se sair, continua o jogo, e daí segue o jogo. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado pra quem ouviu a gente até aqui, e tchau.